louvores, orações, testemunhos. Então o testemunho é para ver que Deus está fazendo em época de crise. Nessa época de crise, quantas pessoas que a gente viu subindo nesse altar para falar que está ampliando os negócios, que comprou apartamento, que comprou casa, que está trabalhando, que foi promovido no trabalho, em época de crise. Então, quando nós vemos que o mundo está falando lá, as coisas estão pior, as coisas estão pior, as coisas estão pior, você tem um coração escondido em Deus, porque você está escutando o testemunho de fé. E esses testemunhos de fé está lá. Abriu seu negócio na época praticamente passando a pandemia, né, Mari? Você abriu a sua negócio lá de manicure, né? Então você vê, cada um tem os seus comércios que estão abrindo. Então é para gerar mesmo a fé no seu coração que Deus faz, amém? Queria que você fechasse os olhos. Quero fazer uma oração. Querido Deus, na sua presença, Pai, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para engrandecer e adorar a Ti, ó Deus. Então vem e se manifesta sobre nós através dessa palavra, manifesta com Teu Espírito Santo, para que a palavra do Senhor entre na nossa alma, transforme o nosso interior, transforme o nosso ser, em nome de Jesus, com poder, que essa palavra mexa dentro de nós, ao ponto, Deus, de nos posicionarmos para recebermos a bênção de Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, amém. Deus abençoe vocês. Eu gostaria que o Jairo colocasse aí, Colossenses, é o Jairo que está lá, não é o Bahia, né? Jairo está, cadê o Jairo? Está por aí, né? É o Bahia que está lá. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, tá? Eu vi o apóstolo Luiz aí, querido, Deus abençoe o senhor, viu? Poderosamente, muito feliz de ter o senhor aqui. Mas está difícil de nós conversar e ter um tempo junto, hein, pastor? Mas Deus vai preparar, apóstolo, tá? Glória a Deus. Bom, a gente está em comunhão, em unidade, com o corpo de Cristo, né? Glória a Deus. Michele, chora não. Deus está no controle, né? Todas as coisas. Amém? Quando esse versículo, ele trabalha muito no nosso coração, quero que você guarde essa palavra no seu coração hoje. E tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Então, entrando na excelência na vida, entrando na excelência, não quer dizer tudo vai dar certo sempre, porque às vezes algumas coisas dão errado, às vezes as coisas não dão como você planeja, mas quando não dá quando você planeja, é justamente um momento que Deus quer trabalhar na sua vida para manter a sua excelência, para manter a sua fidelidade no pouco. Porque às vezes você vai falar assim no seu trabalho: eu não estou ganhando bem, então eu não vou dar o meu melhor. O chefe me trata mal, então eu não vou dar o meu melhor. Esse bairro não é bom para o meu comércio, então eu não vou dar o meu melhor. Então são argumentos que a nossa alma vai pregando para mim mesmo. A minha esposa
não está legal comigo hoje, não vou dar o meu melhor. Meu marido não está legal comigo, não vou dar o meu melhor. Enquanto que nós estamos vivendo para a glória de Deus e é Cristo que vai dar o galardão. E aí quando a gente entende esse versículo, fazendo tudo quanto fizerdes de todo o coração, o que é isso? É se lançar, se entregar sem reservas. Eu vejo a minha esposa em casa e percebo, ela trabalha fora, me ajuda na igreja, e chega lá, eu vou lá e sento. A primeira coisa que faz quando chega em casa, parece que tem um imã no sofá para mim. Eu vou lá e sento no sofá. E ela, não dá para me sentar. E eu vejo ela correndo para lá e para cá, eu falo, meu Deus do céu. Ela tem um espírito de excelência. Chega aqui na igreja, ela percebe coisas que eu não percebo. Porque Deus trabalhou na vida dela um nível de excelência em algumas coisas para completar a vida dela. E tudo que ela faz acaba prosperando. No emprego, ela já várias funções de responsabilidades vão entregando na mão dela para ela fazer, porque ela faz com excelência. Antes de ela ter uma promoção, ela já agia como quem seria promovida. Então, a diferença nossa, da nossa natureza humana, é que nós queremos o mundo perfeito queremos o casamento perfeito para depois ser o marido perfeito. Queremos o casamento perfeito para depois ser a esposa perfeita. Queremos a igreja perfeita para depois a gente ser o discípulo perfeito. Queremos o discipulador perfeito para depois ser o discípulo perfeito. E quando esse versículo diz que nós não estamos fazendo para os homens, estamos fazendo para Deus, sabe que a prática disso não é fácil. Escutar uma mensagem assim é bonito, mas eu tenho muitas dificuldades de fazer o meu melhor em tudo que eu estou fazendo. Quando eu cheguei hoje aqui, de manhã, né? Eu, Carlos e o Aleph chegamos às 6 da manhã aqui. E aí a mesa de som, ela é uma mesa digital. E aí a gente configuramos lá uma cena salva, né, Rogério? E a cena que a gente salvou não era a cena que a gente tinha ajustado outra semana. Estava tudo fora da configuração. Eu falei assim, meu Deus. E aí eu fiquei desesperado, o Rogério não tinha chegado, eu pensei que a gente ia ficar naquela loucura de tudo desconfigurado. Aí chegou o Rogério, não, está em outra pasta aqui. Aí ele salvou a cena, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu já estava assim, meu Deus, por que eu não cheguei antes? Por que na semana a gente não viu isso? Ele chegou na tranquilidade, porque ele está buscando fazer o melhor dele lá. E debaixo de cobrança, debaixo de às vezes bronca. O que eu quero dizer para vocês, que quando você faz o seu melhor, a recompensa pode ser que venha do homem, pode ser. Você pegou lá Luciano, um exemplo do Luciano, ele é mecânico, né? Tem uma oficina mecânica na frente da casa dele. Aí quantas vezes você deu o seu melhor naquele carro, mas de repente um cliente meio soberbo, meio arrogante, te tratou mal e questionou o seu serviço, e você às vezes fez mais do que deveria, cobrou menos do que deveria, e aí você vê o cara falando poucas e boas para você. Eu digo isso para o Luciano, não é porque eu sei que aconteceu alguma coisa lá, porque eu também tive uma loja de som, alarme, isso filme, e às vezes, a Mary trabalhava comigo lá na loja, às vezes a gente dá o nosso melhor. Paulo já mexeu com manutenção, às vezes você fez, Paulo fez um piso de madeira lá em Ribeirão Pires, na igreja do
Daí que aconteceu? Ele instalou, ficou maravilhoso. Deu um calor, deu uma dilatação, o piso de madeira ele cresceu e ficou aquele meio estufado. E o pessoal vai falar: nossa, o que aconteceu com o piso? Deu algum problema? Você fez errado. As pessoas não vão entender, mas você fez lá o seu melhor. Então, o que eu quero dizer, enquanto você está esperando o reconhecimento dos homens no que você está fazendo, você não vai estar na condição de receber uma bênção especial. Porque para receber uma bênção especial, eu vim aqui hoje de manhã para levar a igreja a adorar a Deus, mas eu vim fazer pro Senhor. Você veio aqui trazer alguém, buscar a Deus nessa manhã, veio para o Senhor. Quando você vai, eu estou falando que eu preciso acertar as coisas. Às vezes eu estou lá lavando a louça, e eu estou lavando a louça pensando em terminar a louça rápido, porque eu tenho que fazer outra coisa mais importante, ou que eu quero me ver livre daquela louça. E aí, a louça fica cheia de resíduos. Daí vai o controle de qualidade ali, minha esposa, e fala assim: você lavou esse copo? Olha o fundo dele. Aí eu já dou uma desculpa: mas o copo é fininho, minha mão não entra no fundo. Pega um garfo, enfia a esponja lá dentro para lavar o garfo, que a mão parece uma pata de urso. Se o copo é fininho, a mão não entra lá dentro. Mas aí eu vou para o campo da desculpa, porque quando a gente não está na excelência daquilo que nós fazemos, nós temos que nos especializar em dar desculpa. E nós vamos ser especialistas em dar desculpa, que quem quer faz, quem não quer. Quando você não consegue fazer um trabalho de escola que você tem que entregar, você gasta mais tempo elaborando uma desculpa do que para finalizar o trabalho. Por quê? Porque a excelência, ela precisa estar dentro de nós em tudo que nós fazemos. Fazei para a glória do Senhor. Fazei para a glória do Senhor. O que o Senhor quer nos ministrar com essa palavra aqui? Qualquer coisa que eu faço, não é para aquele cliente que você está fazendo o carro, Luciano. É para o Senhor. Só que quando você recebe uma negativa daquele cliente, se você sabe que você fez para Deus, para a glória de Deus em espírito, você fala: o Senhor sabe que eu fiz isso aqui em espírito. E pode ter certeza que Deus dá o crescimento, vai te dar a bênção. Se aquele rapaz fez até você ter um prejuízo, saiba que Deus está cuidando de você. Aconteceu algumas vezes de alguns pastores, até mesmo eu, se frustrar com o ministério em algum momento da vida. Por quê? Pessoas que às vezes chegaram na igreja com a vida arrasada, destruída, e aí foram discipulados, acompanhados, horas e horas de aconselhamento, de tempo de mesa, e visita na madrugada, e expulsa demônio, e vai, anos ministrando. Aí você vê a pessoa restaurada, e aí a pessoa sai. Quem já viu isso, já viveu isso? Sai com uma ingratidão ainda, falando mal dos outros, arrumando várias encrencas. Eu já vi pastor que desistiu do ministério por causa disso. E uma vez eu falei para o pastor uma coisa que eu aprendi: pastor, se você fez para ele, para receber a gratidão dele e o galardão dele, você tem que desistir mesmo. Porque se você fez para Deus, você deve continuar. Então, se você fez por aquela pessoa, para querer daquela pessoa uma resposta,
pode desistir porque a motivação não é a correta. Agora, se você fez para Deus, para a glória de Deus, saiba que Deus, aquilo foi uma semente. Se um desonrou, pode ser que 30 honre, pode ser que 50 honre, pode ser que 100 honre, porque foi uma semente para o reino de Deus. E quando você trabalha isso dentro de você, um saiu desonrando, falando mal, causando discórdia, você vai ver, queridos, eu posso testemunhar que saiu algumas pessoas que desonrou, que saiu, mas Deus mandou pessoas que honrou tanto a igreja, a minha vida, o ministério, a obra de Deus, que foi 100 vezes mais daquilo que desonraram, porque eu entendi. Então, se eu estou com o coração escondido em Deus, com esse versículo, pode até deixar ele aí, Bahia, né? O Colossenses capítulo 3, versículo 23, porque a sua motivação, a palavra motiva a ação. O que significa motiva a ação? O que dá motivo na sua atitude, o que motiva a sua ação. Então, o que vai motivar a sua ação é que você, é claro que às vezes de todo o meu coração, não pode ser que não seja o mesmo nível de qualidade. Por exemplo, se eu for tocar bateria de todo o meu coração, eu não vou tocar 10% do que o Hudson toca, porque então de todo o meu coração, tudo que eu estiver fazendo, pode ser que o que eu estou fazendo de todo o meu coração não esteja muito bom, porque o outro faz com facilidade, o que o outro faz com dificuldade, não quer dizer ser o melhor do que o outro, é ser o seu melhor, porque às vezes a palavra de Deus diz que cada um foi dado uma medida. Então, às vezes, vamos supor que não tiver um baixista, eu vou lá ajudar no contrabaixo, não vai ficar bom igual os meninos que já tocam baixo, Fernando, o Aleph, o Eduardo, mas eu estou fazendo o meu melhor. O que eu estou querendo dizer para você, que você não tem que se comparar com o outro naquilo que você está fazendo. Nós temos a característica de nos comparar a outras pessoas. Nós temos esse perfil de nos comparar a outras pessoas, porque nós temos uma visão terrena, e às vezes, uma banda, por exemplo, de louvor, pode subir no altar, os músicos profissionais e tocar a maior harmonia. Já vi bandas de rock internacionais que toda a banda tinha ódio mortal um do outro, eles não se conversavam, eles tocavam a música, eram músicas maravilhosas. Se eu não me engano, é uma banda chamada The Purple. Ela é uma banda do mundo aí que arrasa, mas nenhum dos integrantes se conversava. Ele se odiava. Então, eles estão lá, até um exemplo para a gente ver, que se a gente está aqui, fazendo as coisas e dando o nosso melhor no relacionamento, a melhor maneira que eu puder tratar o outro, a melhor maneira que eu puder conversar, a melhor maneira que eu puder cumprimentar, porque tudo que a gente faz, faça de todo o coração. Quando você chega na igreja, como que você cumprimenta o seu irmão? Sem olhar, dando a mão sem olhar, fazendo assim só, porque às vezes a correria, mas se é o teu tempo de cumprimentar. É claro que tudo tem sua hora, né? Em cima da hora assim, às vezes eu passo correndo assim, não consigo cumprimentar, eu sou uma pessoa de relacionamento. Eu estou usando o cumprimentar como um dos exemplos de fazer tudo, de todo o coração, nos pequenos detalhes.
Existem coisas que nós não precisamos ser especialistas. Para ser pontual, qualquer pessoa, de um QI elevado, de um QI baixo, foi pontual, deu o seu melhor. Foi educado, deu o seu melhor. Então o que eu quero dizer, que tudo quanto fizermos, tudo, esse é um espírito de excelência que vem dentro de nós. Eu quero falar para vocês o porquê das coisas. Esses 40 dias que eu fiquei aqui tocando, cantando, todos os dias à noite estava aqui orando, todos os dias, todas as noites nós estávamos orando. E para aqueles que não podiam estar presencialmente, nós todos os dias pusemos a filmagem no YouTube com um propósito de poder dar o nosso melhor para esse altar, chamando um músico para dar aula. Está dando 3 aulas seguidas, de canto, técnica de mesa e de instrumento. Aí a gente vê quem quer fazer de todo o coração, quem acha que pode melhorar, está se envolvendo com tudo isso e está melhorando, para dar o seu melhor. Tenho contratado os meninos da Batista da Lagoinha para vir aqui ajudar a gente a estruturar coisas que eu sei que lá está estruturado, porque é um referencial que vem do Diante do Trono, lá do louvor. Eles têm vindo aqui, embora muitos ainda não entenderam, vou continuar investindo nisso. É um gasto de dinheiro, é gasto de tempo meu, deles. Tinha que tirar a bateria acústica, a eletrônica por acústica, fazer. Não está no jeito que a gente quer ainda, mas nós estamos querendo dar o nosso melhor e vai melhorar cada dia mais. Tem muita coisa para fazer, vamos melhorar. Eu estou usando o exemplo do altar porque eu estou aqui, vocês estão vendo os instrumentos, já gera uma coisa, mas não estou querendo dizer do altar, não estou querendo dizer de cumprimentar, eu estou dizendo de uma maneira para que você coloque em prática na sua vida, no seu relacionamento dentro de casa. Tem dia que eu pego assim e falo assim: hoje eu vou escovar meus dentes para a tua glória. Aí eu pego lá, ponho a pasta de dente. Lá no banheiro de casa tem um potinho com bicarbonato de sódio. Eu passo no bicarbonato de sódio, porque eu vi que isso aí dá aquela limpada da crosta dos dentes, né? E pego lá até o fundo, escova ali bicarbonato de sódio com pasta de dente. Talvez você não curte isso aí, mas eu falo: agora eu estou dando o meu melhor. Estou dando o meu melhor. É aquele momento que eu estou para a glória de Deus. Então eu queria que você recebesse uma palavra de Deus hoje, para que você ativasse dentro de você tudo que você for fazer, vai fazer para a glória de Deus, de todo o coração, não para os homens, mas para Deus. Não para os homens, mas para Deus. É claro que tem limitações, que às vezes a gente não consegue dar o nosso melhor em tudo, travamos no relacionamento, principalmente no relacionamento, porque as coisas físicas vão ficar, mas os relacionamentos, Jesus morreu pelas pessoas que estão aqui. Jesus não morreu por instrumento, por telão, por equipamento, por cadeira, por parede, por templo. Jesus morreu pela sua vida, pela minha vida. O que tem de mais precioso, lavado no sangue do Cordeiro, são as almas que o Senhor colocou aqui. E se nós fizermos o nosso melhor, a primeira coisa
que eu falo uma frase: relacionamento. A Simone tem feito um curso sobre comunicação. E esse curso sobre comunicação, ela me fala, eu fico degustando a hora que você está me contando. Ontem a gente estava indo lá pro meu tio, você foi no carro falando, né? Eu fiquei degustando ela falando de como melhorar a comunicação, como deixar clara a comunicação, para você ter empatia, sentir o que as pessoas necessitam. Eu falei, eu amei aquilo, porque eu sou um amante da comunicação. Talvez um dos motivos que me levou a querer ser pastor é comunicar aquilo que eu recebi. Eu preciso passar o recado. Eu fui salvo. Gente, Jesus é verdade. Gente, existe a salvação, existe o inferno. Eu estava na unha do capeta, eu vi o Satanás, agora eu vi a Cristo, eu fui salvo, eu preciso passar isso. Então a comunicação assertiva é uma comunicação que nós colocamos em prática. E se a gente colocar de todo o coração, vai ficar claro. Vai ficar claro. Por isso que na palavra de Deus diz, seja sim, sim, não, não. Você já tentou perguntar um preço para uma pessoa do que ela está vendendo? Nossa, você está vendendo, né? Quanto que é? Não, mas é o seguinte, isso, faz aquele outro. E quantas vezes você pode pagar? Não, quanto que é o preço? Aí a pessoa começa, não, mas olha, você vai ter uma experiência comprando isso daqui, aquelas técnicas de venda, só quero saber o preço. E aquela pessoa vai tentando te mostrar, por quê? Porque a comunicação fala assim, olha, eu vou te falar o valor, você vai ver. Então a comunicação tem que ser assertiva em tudo. O Bruno fala, usa essa expressão, comunicação, para a nossa comunicação ficar mais assertiva, porque também estudou sobre a comunicação, a arte de se expressar, a arte de deixar claro. Eu acho que quando deixa claro, não tem dúvidas. Algumas coisas ficaram claras na nossa fé, e aquilo eu consegui transmitir. Então a comunicação leva a nós entendermos melhor, porque ela está sendo feita com excelência. Então estou falando relacionamento, a comunicação melhora o relacionamento, e tudo fica mais excelente. Quando eu e a Simone começamos a vida de casado, a gente sentava e falava assim, vamos conversar sobre relacionamento? E fala, ixi, agora lascou. Eu não gosto que você faz isso. Ah, é? E eu não gosto, e eu gosto que você faz isso. E a gente foi. Então, ela sabe das coisas que eu não gosto, eu sei das coisas que ela não gosta. Então a gente nós melhoramos a comunicação, melhoramos o relacionamento, e agora, quando eu estou sendo excelente, ela percebe. Quando ela está sendo excelente, eu percebo. Ajudou a gente. É claro, estou falando, preciso melhorar muito. Ela está aqui, preciso ajudar ela mais, sempre nós precisamos melhorar. Sempre nós precisamos melhorar. O primeiro passo é reconhecer que precisa melhorar, senão você não muda. Então, quando tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Pegou um negócio para fazer, de todo o coração, mas lembrando que o que tem de mais importante não é um serviço bem executado, é um relacionamento bem fidelizado. O propósito, porque se você fez a obra, deixou 3 mortos, 2 feridos, 2 fazendo cura interior, 2 de cara fechada, 2 sem conversar, ficou todo mundo achando que você é um tirano, você teve êxito? O Hitler conseguiu conquistar vários territórios, matando, destruindo as pessoas, torturando, manipulando, mentindo. Ele conquistou. É isso que Deus quer? Então, manter
a estrutura do nosso relacionamento através da excelência, fazendo tudo de todo o coração. Como que eu faço de todo o coração? Como que eu vou me relacionar com o Stefan de todo o coração? Eu vou falar com ele, é difícil, mas a gente consegue. O Stefan, ele está lá, então eu vou falar para ele, como que eu gostaria de ser tratado? Aí eu vou tratar ele. Eu trato você, Stefan, do jeito que eu gostaria. Pode me tratar exatamente do jeito que eu te trato, porque eu trato você do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu estou falando um exemplo, mas todo mundo aqui, todos vocês aqui, eu trato você, Mário, do jeito que eu gostaria de ser tratado. Trato você, Luciano, do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu estou usando um exemplo meu, mas é para você pensar. Você tem tratado as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado? Porque se você tem tratado as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado, você está fazendo de todo o coração para Deus. Por que está fazendo isso para Deus? Porque o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o Stefan como a mim mesmo, eu vou tratar ele do jeito que eu gostaria de ser tratado. Então, fazer as coisas com todo o coração é se preocupar no relacionamento na hora que você está executando uma ação. Porque fazer alguma coisa todo mundo faz. Agora a diferença é como você faz, agregando. Paulo já trabalhou com equipe de trabalho. Tinha gente que era maravilhoso trabalhar com ela no dia. Tinha gente que não trabalhava nem tão bem, mas o ambiente de convivência era maravilhoso para falar assim, eu sei que o serviço não vai ficar bom, mas esse cara é legal. Já viveu isso já, né, Paulo? Então, eu vi um vídeo, acho que estava comentando ontem, que o Luiz Gonzaga estava dando uma entrevista, e aí ele falou assim, Luiz Gonzaga falou assim, você viu o cara lá que eu chamo para tocar? Aí o outro músico falou, você chama aquele cara para tocar, acho que era contrabaixo, mas o cara é muito ruim, meu. Aí o Luiz Gonzaga falou, mas você chama ele erra a nota pra caramba, mas por que você chama ele? Porque ele está precisando, que eu gosto dele. Você acredita nisso, Marlon? Chama o cara, que ele gosta do cara, porque o cara está precisando, porque eles ganham, mas é porque ele gosta dele. E não é um Luiz Gonzaga foi considerado o rei do baião, mas ele tinha esse lance de relacionamento, e ele às vezes, nessa atitude, ele está agradando a Deus, por isso que Deus prosperou ele naquilo que ele faz, porque é sincronizar a fé com as obras, é sincronizar o êxito maior, a hora que eu conseguir. Hoje eu estava com um relacionamento, pelo menos da minha parte, estava muito bom hoje no ensaio, gostoso, com todo mundo. Que eu errei umas coisas na música, errei uma parte da letra, sim ou não? Amém, mas o relacionamento estava bom, foi gostoso, cheguei aqui 6 da manhã, foi gostoso, a gente conseguiu, né? Mas o relacionamento estava bom. Então a hora que eu sincronizar, eu sou novo, aprendo, vamos lá, uma hora eu vou aprender, mas a hora que sincronizar, nós estamos entrosar, e tiver uma conexão de um bom relacionamento, e a música, porque a decorrer dos dias vai ficando melhor, é igual um time de futebol, que ele quanto mais joga junto, mais ele vai entendendo a pegada do instrumento, o jeito do outro cantar, a maneira, a expressão, comunicação. Então o que eu estou falando que a excelência vai envolver na nossa vida. Eu estou usando eu estou tentando usar exemplo de trabalho, estou tentando usar exemplo de relacionamento dentro de casa, estou tentando usar o exemplo de relacionamento
da igreja, convivência da igreja, altar, para que de alguma maneira você use numa experiência da sua vida, para que você coloque em prática na área que você precisa crescer. Educar os filhos. Meu Deus do céu. É fácil, Marlon? Cada dia fica mais difícil. Quando a gente fala agora eu vou conseguir, aí é uma luta, é uma dificuldade. Meu Deus, será que é só eu que passo essa batalha, educar os filhos? Quem tem alguma dificuldade ou já teve educar os filhos aí, levanta a mão. Ufa, tem alguns que não. Espero que continue assim. Que quanto mais a criança pensa, mais vai ficando difícil. Quanto mais desenvolve o cérebro da criança, né, o pensamento. Então, são coisas que se a gente entender como eu vou educar meu filho, eu vou falar com ele, como eu gostaria de ouvir. Não, mas eu vou usar autoridade e vou impor, vou ser tirano, beleza. Já vi pessoas casando, falando assim, eu vou casar mesmo com esse cara, porque eu não aguento mais ficar em casa. Quem já ouviu isso aí de alguma pessoa? Vou casar com essa mulher porque eu não aguento mais ficar em casa. Por quê? Porque uma hora a conta vem se a gente não está fazendo de excelência de todo o coração nosso relacionamento. Hoje eu estou falando para vocês um simples versículo que pode mudar a história da nossa vida se nós pegarmos esse versículo e colocar em prática em tudo que nós fizermos. Não quer dizer que eu não faço algo bem, que eu não fiz com todo o coração. Eu não fiz bem, mas agora relacionamento, que lhe diz respeito à convivência com as pessoas, isso aí dá para fazer de todo o coração. É só pensar, sentir, falar, ter empatia. Empatia é colocar em prática a percepção do que a pessoa está sentindo. Opa, se eu falar isso para ela, ela vai receber como? Eu posso conquistar ela, ou eu posso afastar ela. Seria como apertar um parafuso com uma rosca de plástico. Você já tentou colocar uma torneira naquelas negócio que é uma rosca de plástico, aí você começa a apertar, de repente faz um tac e espana. Então, quando você sabe falar com as pessoas, você consegue conquistar o que você quer de uma maneira leve e suave, a pessoa vai gostar de você, vai fluir. É claro que tem horas que temos que ser duro, mas no amor, às vezes é para ser duro. Ontem eu fui um pouquinho mais duro com a minha filha, a Simone depois foi lá e conversou com ela mais branda, a gente deu aquela equilibrada do pai duro, a mãe branda, fui duro e saí fora, aí ela equilibrou. Nós vamos equilibrando isso aí dentro de casa, mas com respeito, com sabedoria. Filhos têm que ser respeitados. A Bíblia diz, não irriteis vossos filhos. E eu tenho uma característica muito grande, eu sou tentado a irritar eles, a provocar, a zoar, até eles perderem a paciência. Não sei, é só comigo que acontece isso, Marlon? Não, é só comigo só? Também? Então é uma coisa normal, então é uma tentação normal que a gente tem, né? Até a Simone eu gosto de irritar ela para ver até onde ela vai, não é verdade, Si? E aí quando eu vejo que tem que saber a hora de recuar, mas fazendo tudo de todo o coração ao Senhor, não como aos homens, porque se a gente faz isso, queridos, a gente vai estar fluindo na presença de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Quando nós cantamos aquela canção, pode vir para o altar, Marlon, nós cantamos aquela canção que fala, ao partir do pão, os olhos dos discípulos se abriram, porque o jeito que Jesus fazia a comunhão, vamos dizer assim, na hora da comunhão da célula,
a glória de Deus vai se manifestar na sua casa. Na hora do partir do pão, as pessoas vão ver o Espírito Santo no jeito do abraço que você dá na pessoa, na sua vida. Na hora da comunhão, na hora que você faz um face a face. Eu amo pregar a palavra de Deus aqui, está nesse altar. Mas bater um papo, face a face com alguém, eu sei que isso é muito mais assertivo, porque você vê a necessidade da pessoa. A dificuldade sendo superada. Em nome de Jesus. Então, nós vamos reconhecer Cristo na unidade. Quando nós estivermos na comunhão. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. Mais e mais. Espírito Santo de Deus.